Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. É muito bom estarmos na casa do nosso Deus e poder adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Abra sua Bíblia, amado, na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. Vamos ler as escrituras sagradas. Filemon diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão de Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, e eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos nesta noite pela tua palavra. Te pedimos que fale conosco, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua palavra, tirar as lições preciosas desse texto para o nosso coração, para a nossa vida, ó Pai. Nos ensine a viver na obediência da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar os irmãos. Um livro ou uma carta, talvez a mais pequena delas, escrita por Paulo, por volta do ano 60 depois de Cristo, durante a sua primeira prisão em Roma.
Paulo foi preso depois em Roma quando foi morto, mas na sua primeira prisão foi quando ele também escreveu a carta, provavelmente a carta aos Efésios e também a carta aos Colossenses. E na língua original, esta carta tem apenas 335 palavras e somente 25 versículos. Mas uma carta tão pequena como essa nos traz grandes ensinamentos, nos traz grande reflexão nesta noite e algumas lições que queremos tirar para as nossas vidas da carta de Filemon, sendo um escravo segundo o coração de Deus. E é provável que Filemon tenha sido membro da igreja de Colossos. E o propósito de Paulo ao escrever essa carta é exatamente convencer a Filemon a perdoar Onésimo, que era seu escravo, um fugitivo. E cabe ressaltar aqui que a pena para um fugitivo, um escravo fugitivo, era pena de morte. De acordo com a lei, quando o escravo fugia das suas responsabilidades, ele tinha que ser morto. Então Paulo evangelizou aquele escravo chamado Onésimo, que havia fugido lá do seu patrão Filemon. Na prisão, este veio a se converter e Paulo agora escreve uma carta ao ex-patrão, o ex-dono de Onésimo, dizendo para recebê-lo. Interessante que o nome Onésimo significa útil. E Paulo faz um trocadilho aqui dizendo: olha, esse camarada foi inútil, agiu como inútil para você, mas agora ele vai fazer jus ao nome que ele tem. Agora ele vai ser útil a você, vai ser útil a mim, vai ser útil ao reino. Ele vai servir porque o evangelho transformou o seu coração. E quando o evangelho transforma o coração de um homem, quando o evangelho transforma o coração de uma pessoa, essa pessoa tem disposição para servir, disposição para se entregar ao serviço, principalmente dando glórias a Deus em tudo quanto faz. Então Paulo tem como intenção na sua carta de que Filemon não receba Onésimo simplesmente como escravo, mas como irmão, embora ele estava sendo enviado para servir. Era um escravo que era considerado um irmão. E assim somos nós também diante de Deus. Somos escravos de Deus, mas somos considerados por Ele como amigos. Porque a Bíblia diz que Ele nos dá a conhecer das suas verdades, dos seus planos, dos seus propósitos, coisa que um escravo comum não teria acesso, não teria condições de conhecer. A carta de Paulo a Filemon, irmãos, é uma ilustração poderosa sobre a obra de Cristo. É uma analogia, é uma comparação que se faz à obra de Cristo. Alguns detalhes importantes para a gente destacar aqui nesta noite. Primeiro, Onésimo se rebela e foge de Filemon, seu patrão. Vimos na pessoa de Onésimo a figura de cada pecador, porque os pecadores se rebelam e fogem da presença de Deus. Foi assim no Jardim do Éden e continua sendo assim ao longo de toda a história da humanidade. O pecado afasta, distancia, separa os homens do seu Deus. Aqui encontramos também Paulo tendo um encontro com Onésimo, como figura, uma prefiguração do Cristo que vai ao encontro do pecador. Ele se encontra com o pecador. Também observamos no texto, no contexto da carta de Filemon, que Paulo se identifica com Onésimo, da mesma forma que Cristo se identifica conosco, se compadece de nós. Aqui encontramos também Paulo intercedendo, sendo o mediador entre Onésimo e Filemon. E a Bíblia diz em 1 Timóteo 2,5 que Cristo é aquele que intercede por nós. Ele é o mediador entre nós e o nosso Deus e nós. Outra coisa a destacar no texto é que Paulo se dispõe a pagar toda a dívida de Onésimo, sabedor que era de que Onésimo certamente tenha trazido grandes prejuízos ao seu patrão.
Então Paulo diz, olha, se ele está devendo alguma coisa aí, o prejuízo que ele produziu para você, pode colocar na minha conta, que quando chegar aí eu vou pagar tudo. Paulo então é um tipo, nesta carta, um tipo do Cristo que paga a nossa dívida. A Bíblia diz que a dívida que estava escrita contra nós foi riscada pelo sangue de Jesus em nosso favor. Paulo aqui é um símbolo do que Cristo fez por nós ao colocar à disposição para pagar o débito, a dívida daquele homem. Outra coisa, Paulo não somente paga a dívida, como não pede nada em troca. Ele não colocou condições para dizer para Onésimo, olha, eu vou pagar sua conta lá, mas você vai ficar bonzinho lá agora. Não vai puxar o tapete do seu patrão mais não. Ou então não vai fugir mais. Ele não, simplesmente estava disposto a pagar a dívida, sem pedir nada em troca. E não é assim conosco também? Em relação à salvação, a salvação, Cristo não pede nada em troca, porque é de graça, ou melhor dizendo, pela graça. A Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela graça e é um dom de Deus, tanto a fé como a salvação. E interessante que Paulo, além de não pedir nada em troca, sabia que também não poderia pedir, por uma razão: Onésimo não tinha nada para oferecer. Era um escravo, era um fugitivo, ele tinha dívida, tinha compromisso, mas não tinha o dinheiro para pagar e não tinha como retribuir a Paulo também. Assim somos nós, pecadores também. Nós não temos nada como que pagar ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, por ter morrido em nosso lugar. Nós não temos nada a oferecer. Por isso que a salvação é pela graça. No texto também que nós lemos, Onésimo é reconciliado com Filemon, uma figura do pecador que se reconcilia com Deus. E aqui ele não é só reconciliado, mas passa a ter acesso. Não é um perdão simples, é um perdão que dá direito de aproximação. Não é como se Deus diz, não, vou perdoar vocês, mas vocês ficam lá no canto de vocês e eu fico cá no meu canto. Eu não quero nada com vocês. Não, o perdão de Deus traz consigo a aproximação do pecador com o seu Deus. O escolhido de Deus tem agora livre acesso ao Pai, por um novo e vivo caminho construído pelo sangue de Jesus. E é isso que Onésimo, a atitude de Onésimo e Filemon aqui representam. Onésimo agora se tornou um irmão. Nós também somos mais do que escravos. Antes éramos escravos do pecado, agora somos escravos de Deus pela fé. Servos agora escravos da justiça de Deus. Mas ele diz que nós somos amigos, irmãos, pertencentes à família de Deus, criados e predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho, sendo ele o primogênito, ou nosso irmão mais velho. Nós passamos a fazer parte da família de Deus, tendo Jesus como nosso irmão mais velho, na nossa relação, nosso relacionamento com Deus. Por fim, aqui nós aprendemos o que Paulo diz, que Onésimo era inútil e agora fazia jus ao seu nome, sendo útil a Paulo, útil ao seu patrão. Eu imagino, irmãos, que Onésimo, na sua escravidão, assim como os pecadores na escravidão dos pecados, não consegue imaginar a importância ou a utilidade que eles têm. Não sabe valorizar o que recebeu de Deus. Onésimo, cujo nome significava útil, nem sabia do valor e da utilidade que ele poderia ter para o seu patrão e para o reino de Deus. Assim também somos nós, muitas vezes escravizados, presos à velha criatura, não conseguimos enxergar a nossa importância, a utilidade que o Evangelho, que a graça de Cristo traz a nós. É
Quando o evangelho alcança o nosso coração, então nós nos tornamos pessoas úteis no reino de Deus, para o louvor da glória dele. Então todas essas figuras de linguagem aqui na carta de Paulo a Filemon, lança luz acerca da nossa grande salvação em Cristo Jesus. Embora não seja uma carta doutrinária, seja uma carta do apóstolo Paulo apenas recomendando a aceitação de um ex-escravo, ela traz grandes ensinamentos doutrinários para nós, para nossa reflexão, para nossa meditação. E o seu oferecimento de Paulo em pagar a dívida de Onésimo nos chama muita atenção. Os versos 8 e 9, ele diz: ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo, de te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Martim Lutero, o grande reformador, disse que todos nós somos onésimos. Todos nós somos pessoas que antes éramos inúteis ao reino de Deus, inúteis aos olhos de Deus, e que a partir do alcance da graça de Deus nos tornamos pessoas úteis no reino. Somos feitos servos de justiça e aceitos no amado, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Então, algumas lições importantes podemos tirar além dessa comparação que nós fizemos aqui entre a situação de Paulo, Onésimo e Filemon com a nossa situação e Cristo, o nosso Salvador. A primeira situação que eu aprendo aqui, irmãos, é que Onésimo, a história de Onésimo e Filemon tem muito a nos ensinar sobre a providência de Deus. O verso 15 diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então, irmãos, são caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir o seu propósito na vida de Onésimo, na vida daquele que é escolhido por Deus. Não existe coincidência, existe providência. O nosso Deus é o Deus da providência. Ele é providência porque é Ele que prepara as coisas, as circunstâncias, a situação. E a providência de Deus diz respeito ao seu governo, ao seu controle, ao seu senhorio. Ele tem a direção sábia e amorosa das nossas vidas nas suas mãos. Ele dirige a vida dos seus escolhidos, conduzindo sempre para um fim melhor. Mesmo que haja um momento difícil, mesmo que estejamos passando por tribulações, o propósito, como diz na carta, ainda que os nossos pecados, ainda que alguma coisa tenha nos afastado temporariamente do Senhor, a Bíblia diz: Deus tem um fim, Deus tem um propósito de nos conduzir a um propósito maior, para sempre, diz o texto aqui, de morar para sempre na casa do Rei. O que Deus é capaz de fazer, irmãos, para salvar um perdido? Deus é capaz de fazer coisas incríveis. Ninguém pode calcular o que Deus é capaz de fazer. A ação de Deus em salvar o escolhido e salvar o pecador é de maneira inusitada para nós muitas vezes. Nós não sabemos as razões, os motivos e nem as ações que Deus usa para salvar alguém, quando Deus quer salvar uma pessoa. Outro dia, um irmão foi numa viagem missionária lá na Bahia, juntamente com o nosso irmão Lucinaldo, e me contou a experiência. Chegando lá na Bahia, naquele lugar, encontrou uma pessoa desviada do Evangelho. Várias igrejas evangélicas naquela cidade, mas Deus pegou uma pessoa daqui de Timóteo e levou lá na Bahia para fazer a reconciliação daquela pessoa com Deus. São os caminhos que Deus traça na recuperação de um pecador perdido. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, ele dizia: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Irmãos, os caminhos de Deus na vida de Onésimo, o amor de Deus para com ele,
era muito maior do que a rebeldia, era muito maior do que o orgulho e do que a presunção de Onésimo, de achar que poderia viver independente. Porque esse é um orgulho, uma rebeldia, uma presunção do ser humano. Onésimo representa bem a cada um de nós, que achamos que podemos viver uma vida independente, uma vida sem a direção de Deus, sem o controle de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia não diz porquê, aqui não há um relato do porquê, mas apenas relata que Onésimo se tornou um escravo fugitivo. Ele viaja, não se sabe como, para longe, chega a Roma, capital, de repente ele é pego, é preso, passa por várias prisões, até chegar numa determinada cela, exatamente onde estava o apóstolo velho, o apóstolo Paulo. O que é isso? Coincidência? Claro que não. Providência de Deus. Deus preparou todos os caminhos para que Onésimo chegasse até Paulo. Guardou, mesmo na rebeldia, mesmo no orgulho, mesmo na presunção, Deus guardou, preservou a vida de Onésimo, porque tinha um propósito maior para a vida de Onésimo. Se Filemão certamente deve ter ido atrás de Onésimo, se Filemão tivesse encontrado, ele seria morto, sofreria um grave castigo e seria morto, porque esta era a pena capital para os fugitivos. Na verdade, não era Onésimo que estava fugindo, era Deus que o estava conduzindo para aquele encontro, por providência, sem Onésimo saber. Deus estava preparando aos seus propósitos para a glória do seu nome. A providência de Deus, irmãos, estava na vida de Onésimo, na sua infinita sabedoria de conduzir todas as coisas. Deus não permite que Filemão o encontre. Deus não permite que outros guardas levassem para uma outra prisão, sem ser aquela que Paulo estava ali. E ele, que deveria ser morto em Roma também, tem a sua vida preservada para poder estar na cela com o apóstolo Paulo e ser evangelizado por ele. Por isso Paulo dizia: quão insondáveis são os teus caminhos. Alguém já disse certa vez que a moinha de Deus mói devagar, mas mói muito bem. Não importa. Deus quer que você venha livre, espontaneamente, receba de graça da água da vida. Mas se você acha que pode recusar, você pode recusar um convite para vir à igreja. Você pode recusar uma oração. Você pode recusar uma pregação, um apelo que é feito do público. Mas você não pode recusar a graça de Deus. Ela é irresistível. Você não pode recusar a intervenção do Espírito Santo de Deus. Quando Ele decide alcançar o seu coração, você se torna alvo de todas as ações de Deus em seu favor. Porque Ele diz: eu quero é você. Não adiantou fugir, como Jonas tentou fugir. Não adiantou ser perseguidor da igreja, como Paulo foi perseguidor da igreja. Quando Deus tem propósitos, Ele estabelece os meios de alcançar os seus propósitos. Então a carta de Filemão, amado, nos ensina que Deus pode estar nas circunstâncias mais adversas desta vida, para nos dar um fim prometido, um propósito determinado por Ele. Quando as coisas parecem fora do controle, quando a gente pensa que as rédeas saem das nossas mãos, é exatamente nesta hora que Deus está com as mãos no controle. Estamos no controle do todo soberano Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui nessa história de Onésimo é que o poder de Deus é algo extraordinário. Se por um lado nós temos a providência de Deus, nós temos por outro o poder de Deus em transformar coisas inúteis, pessoas inúteis, em coisas e pessoas úteis para o seu reino. O apóstolo Paulo mesmo, ele era um perseguidor do evangelho, e Deus o fez o maior de todos os missionários depois de Jesus. Está aqui a história de Onésimo, um escravo fugitivo que agora Paulo o recomenda com utilidade, como quem tem utilidade para Paulo e para
Filemon, irmãos, jamais devemos duvidar do poder de Deus de transformar. Não é causa perdida para Deus. Não desista, não desanime. Não existe ninguém que seja irrecuperável diante da graça de Deus. Não existe ninguém que seja pecador demais que não pode ser alcançado pela graça de Deus. Há esperança para você, há esperança para o seu familiar, há esperança para a sua casa, porque para Deus nada é impossível, a Bíblia diz. Tudo que é impossível para os homens é possível para Deus. Muita gente, talvez o próprio Filemon, já tivesse dado Onésimo como causa perdida. Realmente perdi esse escravo, ele me trouxe grandes prejuízos, não me servia para nada mesmo. Mas Deus, quando entrou na vida de Onésimo, fez tamanha transformação na vida daquele homem, que ele pôde ser novamente útil na casa do seu Senhor. Nós não sabemos o que levou Onésimo a se revoltar, a ocupar aquela condição de fugitivo, mas certamente é por rebelião mesmo, porque a ideia que se passa é que Filemon fosse um bom patrão. Um bom patrão. Assim como o nosso Deus é o maior e melhor Senhor que nós podemos ter. E mesmo assim nós muitas vezes queremos nos rebelar contra Ele, viver contra a vontade desse Deus em nossas vidas. Mas antes da transformação, Onésimo se demonstrou um escravo rebelde, inútil, provavelmente, além dos prejuízos, porque o escravo era comprado, e ele fugindo daria prejuízo ao seu senhor, certamente ele tenha roubado também do seu patrão, para poder viajar tão longe, sair de Colossos e chegar a Roma. Deve ter roubado também o seu patrão para conseguir essa fuga cinematográfica, né? Sair sem conseguir ser pego pelo o seu ex-patrão. E Paulo menciona então que poderia ter possíveis prejuízos, sim, e que certamente porque ele havia roubado o seu patrão, havia deixado de trabalhar, um dia de trabalho a menos do escravo, seria um grande prejuízo para o seu senhor. Mas aí a Bíblia, a providência da graça de Deus e do poder de Deus entra na história desse homem, para dizer exatamente aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 17, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Fomos desarraigados desse mundo perverso, somos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho de amor. Não existe vida irrecuperável. Deus muda coisas, Deus muda circunstâncias. Deus faz de um simples escravo revoltado um homem importante e útil no seu reino. Então, nunca perca as esperanças. Se você está enfrentando alguma luta na sua casa, com um parente, com um familiar, você tem orado pela salvação de um filho, de uma filha, de um primo, de um tio, de uma tia, do esposo, da esposa. Você tem orado pela salvação de alguém, nunca desista de orar. Quando você está orando, a graça de Deus está apontada, direcionada para essa pessoa, para que o Evangelho transforme. E somente o Evangelho tem poder para transformar. E as pessoas que estão ao redor certamente verão a diferença que o Evangelho faz quando alguém é alcançado e transformado pelo poder do Evangelho. Nós aprendemos isso nesta noite, irmãos, que não tem nada ou ninguém que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Sua filha ingrata pode ser uma menina cheia do Espírito Santo quando o Evangelho tocar o coração dela. O seu filho rebelde pode se tornar uma bênção. A sua esposa inconsequente pode se tornar uma grande mulher nas mãos de Deus. E o seu marido ignorante pode se tornar um grande pregador do Evangelho.
São as transformações que o poder de Deus é capaz de fazer quando Ele entra com providências na vida de alguém. Aprendemos ainda uma terceira lição nessa carta sobre quando há conversão genuína e verdadeira na vida de alguém, é necessário acertar as nossas pendências. Há pessoas que acham que o Evangelho, porque aceitou o Evangelho agora, não tem que resolver as pendências. Irmãos, o Evangelho nos livra da culpa, mas não nos livra da consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós temos que assumir nossos erros, nossos pecados, diante de Deus, diante da família, diante do patrão, diante da sociedade. Já contei para os irmãos, uma vez eu fiz uma experiência com uma pessoa, e eu fiz apenas, não levei a sério aquela experiência, mas deveria ter levado. Mas fiz apenas só para testar o nível de conversão de alguém, de uma pessoa. Estava em pleno São Paulo, pleno centro de São Paulo, com uma pessoa que havia dito que tinha se convertido. Estava comigo, era membro da igreja que eu era pastor no sul de Minas. Estava no centro, Avenida Paulista, no coração, no miolo da cidade de São Paulo. E aquele irmão então começou a contar, a mostrar vários locais em São Paulo, restaurantes, lojas, shops, que ele havia dado muitos prejuízos como estelionatário. Ele contava aquilo e ia me contando tantas, aquelas bravatas todas, de toda aquela sua vida pregressa. Aí num dado momento eu avistei um policial lá na frente, e aí eu pensei assim, vou aprontar para cima desse camarada agora. Aí eu perguntei, você se converteu mesmo? Você teve uma experiência genuína com Jesus? Houve transformação no seu coração? Claro, pastor, hoje eu sou crente, eu sou servo de Deus agora, tá? Então peguei no braço dele, bem firme, e falei, então você vai agora acertar suas pendências, vou te entregar para a polícia agora, para você pagar pelos erros que você fez na cidade de São Paulo. Ele começou a ficar quase que acontecia de verdade. Eu estava apenas testando ele, mas a confusão, virou uma confusão entre o membro e eu lá no centro de São Paulo. Quase que a polícia vinha mesmo. Mas eu estou contando isso para ilustrar os irmãos que as pendências nossas têm que ser resolvidas. Não é porque você aceitou o Evangelho, aceitou a Cristo, que o seu passado ficou para trás. Todo o mal que você praticou, que tem prejudicado alguém, precisa ser resolvido. Lembra da história de Zaqueu? Somente quando Zaqueu disse assim para Deus, para Jesus, olha Jesus, vou pegar metade do que eu tenho e vou devolver para os pobres, vou dar para os pobres, e a outra metade que eu tenho vou devolver a todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. Quando ele acabou de falar isso, o que Jesus falou? Hoje chegou salvação nessa casa, ele está disposto a restituir. Mas hoje os crentes querem uma restituição contrária. O cara se converte, está na igreja e quer que Deus restitua um monte de bênçãos para ele, mas ele não quer restituir o seu passado, não quer consertar o seu passado. Há muitas pendências ainda sociais, morais, espirituais, familiares, e muitas vezes a pessoa não quer consertar, e vai viver a vida inteira com a sombra do seu passado assolando a sua vida o tempo todo. Mas no caso do texto aqui, Paulo envia Onésimo de volta e diz, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, eu estou mandando ele para você, para que você receba ele como irmão, como amigo, tá? Mas a vida dele está nas suas mãos. Se Filemão quisesse matar Onésimo, mas Onésimo, quando se converteu, ele estava disposto, sabendo da pena de morte que estava sobre ele, até morrer se necessário for, mas ele queria voltar à casa do seu patrão e ser um servo, um escravo da orelha furada, alguém que fosse servir de livre e espontânea vontade, sem pagamento, sem direito algum, simplesmente pela restituição, pela alegria de servir. Irmãos, quantas vezes as pessoas vêm para a igreja e tem um monte de pendência lá fora
e não resolve. E o pior, há pessoas que às vezes vêm para a igreja e continuam carregando suas pendências. É triste a gente ver isso quando a gente vê que antigamente, você chegar numa loja para comprar e falar que você era evangélico, era já certeza de compra. E hoje não. Falar que é pastor então, mas aí você não compra mesmo. Essas agências de carro, liga pra gente, tal, quem vender um carro pra você e tal. Qual que é a sua profissão? Eu sou pastor. Ah, você desculpa, mas não tem um plano ainda adequado ainda não. Para pastores não. Por que será, hein? Alguém andou roendo a corda aí. Alguém andou não restituindo, não cumprindo as suas funções no reino de Deus. Então, Onésimo tinha convicção de que ao voltar para o seu patrão, a sua vida estava nas mãos dele. Ele precisava restituir tudo que ele havia feito de mal para com o seu patrão, ainda que isso lhe custasse a própria vida. Ainda que isso lhe custasse a própria vida. Pastor Augusto Nicodemos conta no seu testemunho de que ele era um assaltante quando se converteu ao Senhor. Não sei quantos já ouviram pregações do pastor Augusto Nicodemos, mas ele conta no seu testemunho de que quando ele se converteu, ele decidiu ir nos locais onde ele havia feito assaltos e se entregar para ser preso ou para pedir um parcelamento, uma negociação para pagar, restituir tudo que ele havia roubado daqueles estabelecimentos comerciais. E o pai dele disse: meu filho, se você fizer isso, você vai ser preso. Pai, não importa, ainda que eu tenha que ser um embaixador em cadeias, mas eu vou lá restituir todo o dano, todo o mal. E ele foi em vários lugares. As pessoas se assustavam até, porque não era comum um ladrão voltar e dizer: foi eu que roubei o seu estabelecimento e eu quero consertar. É isso que se espera, irmãos, de crentes que tenham tido de fato uma experiência, uma transformação verdadeira com o Senhor Jesus. Muitos crentes que eu conheço até querem ser bênção, que às vezes até querem receber bênçãos do Senhor, mas não querem acertar as coisas. Paulo está aqui reconhecendo que Onésimo havia sido transformado pelo poder de Deus, perdoado por Deus, mas ele deixa claro, ele assim, aceitou o evangelho, agora acabou, não tem dívida nenhuma mais com você, porque agora ele se converteu. Não, ele está voltando aí, faz a conta de todo o prejuízo que ele deu a você e pode pôr na minha conta que eu vou pagar. Ele não tem condições de pagar, mas eu vou pagar para ele. Mas que tem que pagar, tem que pagar. Talvez se você vai restituir algum mal que você fez a alguém, talvez você vai encontrar uma porta na cara, alguém que não vai reconhecer, ou vai encontrar alguém que vai perdoar a dívida. Não importa. Importa que você dê o passo em caminho da restituição. Então, nossa transformação não remove de nós a responsabilidade de consertar algumas coisas que fizemos de errado em nosso passado. Não podemos agir certo só da conversão daqui para frente. Tem um daqui para trás, que são as consequências. O Evangelho trabalha com a nossa culpa. Ninguém precisa viver a culpa, o peso da culpa do pecado. Mas o Evangelho não elimina as consequências dos nossos erros. Um exemplo, né? Uma moça que engravida antes de casar, né? Se ela se arrepender do seu pecado, vai ser perdoada, mas isso não vai fazer com que o bebê pare de crescer no seu ventre. Ela vai ter a criança, vai ter o bebê. É a consequência do seu erro. Porque o erro não é ter se tornado uma grávida. O erro é ter praticado sexo antes do casamento. Porque o sexo foi feito para o casamento. Muita gente pensa que quando estoura uma gravidez precoce no namoro, as pessoas acham que o problema é a gravidez. O problema é o pecado sexual fora do casamento. Uma quarta lição, amados, que nós aprendemos aqui, é que precisamos tratar com bom senso o nosso senso de justiça própria.
Nós temos muita mania de dar uma de coitadinho, de achar que ninguém me ama, ninguém me quer, de sermos injustiçados, nos sentimos injustiçados por alguém e etc. Mas aqui no verso 14 de Filemon, a Bíblia diz: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Essa história de Onésimo e Filemon, irmão, certamente era uma história de mágoas e feridas. Deixou no ar aqui um cheiro de ingratidão de Onésimo para com Filemon, e não era o que ele esperava da parte de Onésimo. Não era esse o tratamento que Filemon esperava de aquele que ele tinha abraçado. Mesmo sendo um escravo, ele tinha tudo na casa de Filemon. Mas aí ele sentia o peso da traição, da ingratidão. Irmãos, traição, ingratidão dói demais. Certamente você já produziu esse tipo de sentimento no coração de alguém. Certamente eu já produzi também esse tipo de sentimento no coração de alguém. E a gente pode entender por que Filemon tinha razões para não querer aceitar Onésimo de volta na sua casa, e vivendo aquele ambiente de mágoas, de ressentimentos. É nesse momento então que o Evangelho trata da necessidade de restaurar o senso de justiça que estava ali. Acredito que é por isso que Paulo diz algumas coisas, por exemplo, versos 8 e 9: pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Irmãos, tem certas coisas na vida, meu irmão, que não adianta a gente querer empurrar a goela abaixo. Não adianta querer forçar a barra. É preciso fazer. Aqui há um clamor de Paulo para Filemon para que fosse feito, para que Onésimo fosse recebido em nome do amor. Não é questão de forçar a barra, é questão de abrir o coração para o Espírito Santo agir, regar, banhar, amolecer com óleo, fazer a obra. É assim que Paulo vai dizer no verso 14: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Tudo isso significa uma coisa, irmãos, com dois lados. Primeiro, o Senhor queria restaurar Onésimo da rebeldia e da vergonha. Mas por outro lado também queria restaurar Filemon. Filemon tinha dois problemas que precisavam ser restaurados: o problema do senso de autojustiça, do tipo, isso eu não posso fazer. Como nós sofremos, como nós os crentes sofremos, irmãos, com esse negócio de autojustiça, de achar, isso eu não posso fazer, perdoar eu não posso, perdoar eu não consigo perdoar essa pessoa. Quando na verdade o que a pessoa está dizendo é, eu não quero perdoar. Quando a pessoa fala eu não posso, eu não consigo, na verdade, nas entrelinhas está dizendo, eu não quero perdoar. Porque perdoar é libertar o outro, para libertar a si mesmo, mas você prefere ficar preso ao outro do que gozar da sua própria liberdade, que o perdão produz. Então Deus queria tratar, e queria tratar também a autopiedade de Filemon. Quando Paulo manda ele de volta, diz para recebê-lo de volta, aqui uma tentativa com certeza de tratar a autopiedade, de dizer, quem sabe eu nunca mais vou agir com ninguém dessa forma, nunca mais vou dar chance, nunca mais vou dar oportunidade, nunca mais vou tratar alguém assim. Sempre que eu trato as pessoas assim, sempre levo prejuízo, sempre levo na cara, sempre recebo ingratidão em troca. Então certamente Filemon estava passando por uma situação como essa. Mas a Bíblia diz que tanto Onésimo quanto Filemon, ambos foram restaurados pela graça, porque se humilharam
e receberam misericórdia e graça da restauração de Deus. Você é capaz de perdoar sem se auto-justificar? Como é que seria isso? Eu estou te perdoando, mas a culpa foi sua, viu? Isso não é perdão. Estou te perdoando, mas não faz isso mais não. Se fizer de novo, não perdoa mais não. Isso não é perdão. Perdão verdadeiro vem quando você liberta a pessoa por completo. Aqueles que o prejudicam sem se auto-justificar, sem achar o mais desprezado dos homens, sem se achar um Deus acima do bem e do mal. Como que você trata dessa questão? Irmãos, por trás de toda a história de Filemon e Onésimo, nós vemos aqui a mão sábia de Deus, a soberania de Deus, da providência, propiciando para ambos um meio, através do apóstolo Paulo, para de se perdoarem mutuamente como irmãos em Cristo. Tanto que Paulo diz: receba ele agora não como escravo, mas como irmão. Isso é muito lindo, irmãos. É o que o Evangelho pode produzir, pode fazer. E por último, aprendemos da lição de Onésimo e de Filemon com o apóstolo Paulo, a excelência do Evangelho de Jesus Cristo. Os versos 15 e 16, Paulo diz: que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Onésimo era inútil antes de se converter. O Evangelho tem um poder extraordinário. A excelência do Evangelho, como eu já disse anteriormente, tem que se transformar escravos inúteis em escravos de grande valor. Escravos inúteis em pessoas úteis no reino de Deus. O verdadeiro Evangelho, irmãos, é quando ele implode, ele dinamita, ele rompe com todas as barreiras que nos separam. Ele rompe com as conveniências sociais, culturais, filosóficas, todas as barreiras que nos afastam uns dos outros e que nos afastam de Deus, usufruirmos a verdadeira comunhão uns com os outros. Só o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é capaz de fazer uma transformação completa e total, a fim de que tenhamos o verdadeiro senso, a alegria de pertencer à autêntica família de Deus. Que Deus nos ajude, amado, então, a pensar nessas coisas, como Filemon, Onésimo e Paulo, que são como metáforas para nós aqui no texto sagrado. Se você é alguém que está numa condição semelhante a de Onésimo, precisa buscar um acerto, precisa consertar a sua vida com Deus, consertar a sua vida com a sua esposa, com o seu esposo, com seu pai, com seu filho, com seu patrão, com seu colega de escola, com seu colega de trabalho. Você precisa de consertar, tirar as pendências, restaurar, tirar todas as arestas que há nos relacionamentos, para que você experimente toda a preciosidade do Evangelho restaurador e salvador de Jesus Cristo. Se você é alguém que, como Filemon, foi ofendido e lesado, precisa aprender a perdoar quem te deu prejuízo, quem te feriu, quem te magoou. Nós não ministramos graça para receber mais graça. Nós ministramos graça porque nós já recebemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Devemos ser porta-vozes da graça de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. E por fim, o que nós percebemos aqui é um silêncio da carta de Filemon. A carta não diz que Filemon fez isso, perdoou, que restaurou Onésimo. Ela termina num silêncio. Será por quê? Não consegui uma explicação clara, porque de repente houve um silêncio na carta de Paulo, nas recomendações de Paulo a Filemon. Ele termina fazendo outras saudações. Acredito que tenha sido providencial esse encerramento aqui da carta de Filemon, porque você vai escrever essa história, porque a carta de Filemon é um exemplo para que você se veja na própria história.
A carta de Filemão é um exemplo para que você construa a sua história, pela graça de Deus, para que você se convença da necessidade de acertar as coisas, de consertar a sua vida com Deus e com as pessoas ao seu redor. A carta de Filemão é uma oportunidade para você demonstrar na prática que o Evangelho de fato tenha transformado seu coração. Mostrar na prática que você de fato teve um encontro pessoal com Cristo. E a providência de Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir isso, para que você pensasse, fosse para casa pensando, refletindo, para que você parasse de se auto-justificar, para que você parasse de autopiedade, de dar uma de coitadinho, ou de coitadinha, não sei. Deus te trouxe aqui essa noite, para que você, de fato, experimente a providência dEle, e sua vida seja transformada pelo poder do Evangelho. Que Deus te abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Que você seja assim, como essa história nos ensinou nesta noite. Vamos orar ao Senhor. E aí no seu lugar mesmo, onde você está, você pode fazer um concerto com Deus. Certamente há sempre alguma coisa em nossas vidas que precisam ser consertadas diante do Senhor. Que você faça isso nesta noite, no silêncio do seu coração. Você diga para Deus, e Ele já sabe o que precisa ser consertado, mas Ele quer saber se você tem noção disso. O que precisa ser consertado na sua vida? Ou você acha que você é tão bom que não tem nada para mudar na sua atitude, no seu comportamento? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, ao ouvirmos uma palavra como essa, de como o Senhor providencia todas as coisas com um fim específico, com um propósito, nos restaurar, nos chamar para si, nos mudar a nossa vida, transformar o nosso caráter, a semelhança do Teu Filho, Jesus Cristo, ó Pai. Nesta noite estamos aqui todos como onésimos, devedores ao Senhor, como fugitivos, escravos, que contam única e exclusivamente com o perdão e com a graça do Senhor, já que não temos nada para te oferecer, a não ser agradecer por ser alcançado pela tua graça, ó Pai. Ó Pai, nos ensine, ó Deus, o caminho da verdadeira transformação. Se alguém nesta noite aqui precisando de consertar a sua casa, de consertar a sua vida, de consertar os seus negócios, de consertar os seus relacionamentos, que seja assim, ó Pai, feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que alguém de fato, ó Deus, que diz ser um crente em Jesus, viva uma vida de transformado, viva na prática aquilo que o Evangelho pode fazer, e seja uma pessoa diferente, para que as pessoas olhem ao seu redor, olhem ao nosso redor e digam, olha o que Deus tem feito a eles, grandes coisas o Senhor fez a eles, e por isso nós estamos alegres. Ó Deus, transforma nossas vidas de glória em glória, até aquele dia final. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos, pedindo que nos dê uma semana feliz, abençoada, próspera, uma semana de transformações profundas em nossa vida, para o louvor da Tua glória, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.